uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Não é toda vez que a gente está aqui próximo, mas é bom estar nessa noite, podendo adorar ao Senhor juntamente com vocês, ver o coral que por muitas vezes desejei estar aqui para ver o coral, não pude vir na festa, mas hoje pude ter uma noção do que foi aquela noite especial. Recebam todos as saudações dos irmãos ali da Igreja Apacentar, uma igreja que ama muito a Igreja de Nova Vida de Águas Claras. Pastor Marcelo tem sido uma bênção, não somente Pastor Marcelo, o coral de adolescentes, jovens adolescentes, né, já abençoou lá também. E é uma alegria muito grande estar aqui. Eu queria compartilhar com vocês algo da palavra do Senhor. Está em Atos, capítulo 3, uma passagem muito conhecida, primeiro versículo até o versículo 10, por gentileza. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram, amém? Diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, que tu possas ministrar o nosso coração nesta noite. E eu, neste momento, Pai, me coloco como teu instrumento nas tuas mãos. Me usa segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem que eu gosto muito de ler, porque fala de um testemunho lindo, um milagre maravilhoso. E muitas vezes andamos em várias igrejas e a pessoa fala assim: eu já ouvi várias vezes essa palavra, já ouvi várias ministrações com essa passagem, mas é algo que tem muitos ensinamentos para nós. E eu queria poder falar um pouco a respeito desse aleijado, desse coxo que estava na porta do templo. A Bíblia fala que aquele homem ficava ali todos os dias, era levado ali para pedir esmolas, era levado ali porque ele não tinha onde ficar. Na realidade, ele dependia das esmolas para estar sobrevivendo. A Bíblia não cita o nome daquele homem, não disse se ele era um homem casado, se tinha uma família, se tinha alguém que o esperava no final do dia, mas o certo é que ali ele estava. Nós conseguimos ter uma noção mais ou menos do que acontecia com aquele homem. Certamente, se tinha uma família antes, não tinha mais. Certamente, se tinha amigos, não tinha mais também. Porque as pessoas que estão somente mendigando são pessoas muito isoladas, muito solitárias, muito sozinhas. E a Bíblia fala que ele estava todos os dias à porta do templo, porque era um local que era permitido para eles pedir esmolas. Tanto que naquela época a administração daqueles povoados entregava-lhes uma capa que eles usavam para identificá-los como pessoas autorizadas a estar mendigando na porta do templo. A Bíblia fala que ali chegaram aqueles 2 homens de Deus, e chegaram ali com um objetivo totalmente diferente. Iam ali para orar. Eram pessoas que estavam ali num horário que às 9 horas, então eram pessoas que não estavam trabalhando secularmente. Eram pessoas dedicadas totalmente ao ministério. Faziam parte do grupo que caminhava com Jesus. Então, para quem conhecia de perto aqueles homens, sabiam que nada material podia vir deles, mas aconteceu deles se encontrarem naquele momento. O coxo estava na porta do templo, precisava ser levado ali. Sim, a Bíblia fala que era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo. Ou seja, alguém que não conseguia se locomover sozinho.
Era alguém que não tinha condições de se manter. Era alguém que não conseguia, digamos, trazendo para o nosso lado espiritual, igreja, não conseguia estar na igreja, não conseguia participar das células, não conseguia fazer aquilo que você e eu damos conta de fazer. Ele dependia de todos os outros para poder fazer alguma coisa naquele local. Agora eu paro para pensar muito a respeito de quem fica na porta do templo. Eu já servi várias vezes, enquanto era diácono, na porta do templo. Nós ficamos olhando para o lado de fora e olhamos para o lado de dentro. Nós temos uma noção do que acontece lá fora e conseguimos ouvir o que acontece aqui dentro também. Nós estamos na realidade numa linha divisória daquilo que é o material, o carnal e para dentro o espiritual. Mas existe uma coisa terrível que acontece com aquelas pessoas que ficam nessa linha de divisão, que é justamente conhecer muito bem de um lado e saber que aquilo não é para você, saber do outro lado e saber que você precisa se esforçar, se dedicar para usufruir daquilo que Deus tem para nós. O fato de vir somente à igreja, de voltar para casa, não nos traz a alegria da salvação, no sentido de aproveitar tudo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos sim procurar cada vez mais de Deus, mas só vir aqui não faz a diferença na nossa vida. Tem pessoas que vêm para a igreja e voltam para casa e são como os aleijados, os coxos que são levados para a igreja. Vão para ali para ouvir, vão para ver o que acontece, mas de repente não está usufruindo daquilo que nós, como filhos de Deus, temos acesso. Esse banquete espiritual, sentir a presença do Senhor, ser renovado, transformados, né? Viver coisas novas e maravilhosas. Às vezes nós não estamos vendo isso nas pessoas, porque elas estão vindo e voltando para casa como o aleijado que vem para cá. Existe uma expressão muito comum que é estar em cima do muro. Viver sabendo que o correto é estar na presença do Senhor, mas às vezes achar que a gente não dá conta de seguir, não dá conta de estar na presença de Deus, não dá conta de viver em santidade. E estamos ali sabendo o que acontece de um lado e do outro. Não crescemos, acontece. Na realidade, o coxo ele vinha todos os dias para o templo, vivendo o natural para a vida dele. O que ele esperava eram esmolas. Esmolas estão no âmbito natural. Mas eles precisavam viver o sobrenatural de Deus que acontecia naquele local. O problema é que muitas vezes nós nos acostumamos a ver coisas grandes e maravilhosas, saber o que Deus faz e age na nossa vida, e nos acostumamos tanto a ponto de às vezes achar que é tão tranquilo, é tão natural, que nós não procuramos mais isso. Eu lembro muito de Pedro, quando estava ali naquele barco, estava vivendo o natural, mas quando ele viu Jesus caminhando sobre as águas, ele quis experimentar o sobrenatural de Deus. Jesus, posso ir até você? Pode vir. Ou seja, precisa existir em nós o desejo de viver algo além de somente vir e ficar sentado, somente vir e ouvir e receber as pequenas esmolas que às vezes os coxos, os mendigos recebem à porta do templo. Aquele homem vinha desde o nascimento dele à porta do templo receber esmolas. Eu tenho certeza que aqui não existe pessoas desse tipo, mas lá em Caldas Novas tem muitas pessoas que vão à igreja atrás de uma esmola. Vão justamente ao palácio do rei atrás de esmola. Pastor, ora por mim. E eu percebo uma coisa interessante. Pede oração, eu oro pela pessoa depois do culto, e logo em sequência ela fala: pastora, ora por mim. E a pastora ora por ele. E depois outro irmãozinho vai e ora também. Recebe 3, 4 orações na mesma noite. E eu percebo que ele não está recebendo aquilo que Deus tem para ele. Esmolas. O Senhor não tem esmolas para nós. O Senhor tem coisas grandes. Aquele coxo, aleijado, ele estava na porta, acostumado a receber somente aquilo pouco que as pessoas tinham. Mas na realidade, quando nós começamos a olhar para o que Deus tem para nós, nós percebemos que o que Deus tem, na realidade, não são poucas coisas, mas é algo sobrenatural, algo que transforma as nossas vidas, amém? Algo que pode mudar a nossa realidade. É tão bom, eu sempre falo assim, as nossas igrejas estão abertas, não somente porque tem uma boa música, não porque tem um ambiente muito saudável, mas porque as pessoas entram aqui e voltam para casa transformados pelo poder do Evangelho de Deus, amém? Há transformação aqui,
Nós não podemos crer que esse lugar simplesmente é um local de ir e vir, mas que é um local onde existe a presença de Deus agindo nas nossas vidas. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O coxo tinha uma visão somente material, não percebia aquilo que tinha e tem dentro do templo. Ele ouvia a palavra de Deus. É interessante como nós vemos, eu estava vendo esses dias algo a respeito sobre uma pesquisa que foi feita, onde havia a maior quantidade de pessoas que eram incrédulas hoje em dia ao Evangelho. E por incrível que pareça, dentro das igrejas havia a maior quantidade de pessoas incrédulas. Por quê? Se acostumaram muito com a presença de Deus, se acostumaram muito a receber as coisas e de repente ficou tranquilo, normal, não fazia mais a diferença. Tanto que muitas vezes vemos pessoas que entram na igreja, aceitam a Jesus num dia, no outro dia Deus abre portas, Deus faz coisas tremendas, cura, e você fica impressionado com aquilo. Por quê, Senhor? Porque eles vieram e creram como uma criança, entenderam e aceitaram que ali está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e coisas grandes iam acontecer, e simplesmente acontece. No ano de 2022, para encerrar o ano, eu fui fazer um exame de rotina, e tive um diagnóstico de câncer. E olhando para mim, eu olhava assim: Senhor, eu não tenho nada, eu estou tão bem, mas o diagnóstico estava ali. E foi algo tremendo, porque mexeu muito comigo, sempre me senti muito saudável. E no final do ano, nós fomos aconselhados a pregar sobre o tema que era prosperidade. Prosperidade nas finanças, na vida espiritual e na saúde. E eu me preparei, no ano de 2022 para 2023, na passagem de ano, eu estava pregando sobre isso. E eu comecei a falar sobre a prosperidade na vida financeira. E depois passei para a vida espiritual. E eu queria encerrar com a vida, com a saúde. E eu lembro muito bem de ficar no púlpito e rapidamente falar: Senhor, como é que eu posso pregar sobre isso? Como é que eu posso falar de algo que eu estou sofrendo? Os irmãos me olhando, esperando uma palavra de Deus. E naquele momento ali, eu simplesmente quis esquecer do que eu estava passando. E eu comecei a crer que o Senhor estava trabalhando pelaquela palavra. E isso foi no sábado, 22 para 23, foi no sábado, o dia 31. Domingo fiquei em casa. Na segunda-feira saímos para Araújo Jorge, Goiânia. E eu lembro de chegar ali e ver tantas crianças doentes, tantas senhoras sem cabelo e criancinhas para todo lado. E eu fui o último a ser atendido. A igreja toda orando. E eu entrei na sala do consultório do médico e vieram, me examinaram, 2, 3 pessoas. Veio mais um médico, veio outro. E entrava e saía. E eu fiquei preocupado. E eles olhavam assim, olhavam, ia, saía. E eu lembro muito bem de eu ficar: Senhor, obrigado pelo tempo que eu passei. Obrigado. E de repente o médico veio o último e falou assim: olha, seu Kleber, eu tenho algo para o senhor. Eu falei: fale. Não tem nada que a gente possa fazer. O que eu entendi com isso? Você está desenganado. Você vai morrer. Não tem nada que a gente possa fazer. Sabe por quê? O senhor não tem nada. Você tem filha? Eu tenho minha filha aqui. Vai viver sua vida. Você é religioso? Vai ser pastor. Vai servir seu Deus. Vai agradecer ao Senhor. Você está curado totalmente. Você está curado. E eu comecei a chorar na frente daquelas pessoas ali, olhando os exames. Até hoje eu tenho tudo guardado. Saímos e começamos a falar. Então sabe o que eu entendi com isso? O Senhor está esperando que nós passemos da teoria, daquilo que nós sabemos, e começamos a viver aquilo que realmente acontece, daquilo que realmente o Senhor faz na nossa vida. Não podemos falar somente Jesus cura, mas você nunca viveu isso. Não podemos dizer o Senhor liberta e você não viveu uma libertação na sua vida ainda. Eu digo isso porque muitas pessoas, ainda hoje, eu lido com isso, pessoas que estão na igreja, servindo a Deus, mas estão lutando contra o cigarro, contra a droga, contra a bebida, contra a pornografia e tanta coisa mais. Será que o nosso Deus não tem poder de mudar a nossa realidade? Tem poder, sim. O que nos falta muitas vezes é entender de que o sobrenatural precisa fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos viver algo novo, algo diferente. Aleluia, glória a Deus. Naquela manhã, aqueles 2 homens de Deus, aqueles príncipes do Senhor, estavam subindo ao templo para orar. E no mesmo horário, o aleijado estava ali sendo levado para receber esmolas. A Bíblia fala no Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Confesso a vocês, quando eu tive meu diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei foi: acho que eu vou voltar para Brasília, para casa dos meus pais. Vou descansar, vou fazer um tratamento. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Mas depois eu lembrei dessa passagem aqui. Vamos servir a Deus, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e desde que o Senhor complete a obra. O Senhor sabe muito bem do que nós precisamos. Se nós queremos servi-lo, nós precisamos de condições de saúde, de uma locomoção, de condições melhores. O Senhor sabe que você está trabalhando para Ele, vivendo para Ele, então Ele prepara condições para que você esteja bem. Não faça como aquele mendigo, que sabe o que ele fez, aquele aleijado. Ele entendeu que ele estava sem condições de andar, de se locomover, e ele simplesmente aceitou que ele tinha que estar pedindo esmolas o tempo inteiro. Ele poderia sim ter acessado há muito tempo o templo já, e ter vivido coisas novas, e ter tido a cura que o Senhor tinha para ele. Podia muito bem, mas as pessoas se escondem atrás do problema da dificuldade que estamos tendo. Eu confesso, eu tive vontade de me esconder também, de vir para cá e ficar tranquilo aqui, mas o Senhor falou assim, para nós continuarmos a nossa caminhada, e o Senhor completou a obra no tempo certo, no tempo dele. Glorificado é o nome de Deus, aleluia. Ele creu que o milagre podia acontecer através daqueles homens de Deus. A Bíblia fala que ele estava na porta e ele pediu uma esmola. E aqueles homens olharam para ele e falaram assim: olha para nós. Eu não sei como é que foi o olhar daquele aleijado, aquele coxo, para aqueles dois homens de Deus. Eu tenho certeza que ele já sabia quem eram eles e que não tinham condições. Mas ele olhou, a Bíblia fala que ele olhou para eles. E um deles falou assim: eu não tenho prata, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Não é somente alguém falar assim: eu tenho para te dar, mas ele dizia assim também: eu quero receber, eu tomo posse do que tu tens para mim. Muitas vezes aquilo que alguém quer nos oferecer é algo de Deus, sobrenatural. E o que nos impede de receber o que Deus quer fazer na nossa vida? A nossa fé, a falta de fé. Aquele homem olhou para aqueles dois homens de Deus e creu que algo diferente podia acontecer. Eu acho que ele pensou assim: já tem muito tempo que estou aqui pedindo esmolas, já tem muito tempo que estou aqui vivendo o natural, mas estou cansado de moedinhas. Vamos lá, o que tem de novo? Vou olhar para esses homens, vou crer, vou esperar o que eles têm para mim. Olha para mim, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, ou Nazareno, fez completo tudo direitinho, né? Levanta-te e anda. Eu acho que aquele homem, se recebesse a palavra e ficasse esperando aqui, não, mas ele estendeu a mão. A Bíblia fala que tomaram pela mão direita e levantaram ele, ou seja, ajudaram ele, a fé que ele precisava ter, e ele ficou de pé, e entrou no templo louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, precisamos entender que o sobrenatural de Deus age aqui nesse meio. Não fique somente crendo que o Senhor, um dia vai me visitar. Não, vai atrás, pega na mão do Senhor, toca nas vestes do Senhor, fica de pé, se levanta, se lança. Não aceita o diagnóstico, não aceita que você não pode. Irmãos, para que eu esteja aqui nessa noite, pregando e pastoreando uma igreja lá em Caldas Novas, ele dizia assim: Senhor, usa o improvável. Alguns de vocês me conheceram antes, não era possível isso acontecer. Mas quando a gente se entrega nas mãos do Senhor e fala: Senhor, faz a tua vontade, trabalha, faz aquilo que foge da lógica, mas eu quero fazer parte do teu sobrenatural. O Senhor faz além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, amém? Eu espero que essa palavra possa ter chegado até você. Não sei por que eu tinha que pregar sobre isso, mas muitas vezes nós estamos acomodados. Eu lembro muito bem quando o pastor Marcelo comprou essas poltronas, eu achei muito lindas. E eu pensei assim: o pessoal vai estar muito bem acomodado, tranquilo, bem sentado. Mas não deixe que essa comodidade venha até a tua vida espiritual, que você possa entender de que existe muito mais além daquilo que você tem recebido do Senhor. Essa quarta-feira pode ser uma quarta-feira tremenda de Deus. Pode, de um agir de Deus tremendo nas nossas vidas. Nós podemos ser canal de bênção, nós podemos ser aqueles que vamos estender nossa mão e falar assim: em nome de Jesus levanta, em nome de Jesus fala, em nome de Jesus acontece, portas se abram. Nós podemos, nós somos agentes do Senhor Jesus, nós somos instrumentos de Deus para aquilo que Deus quer fazer através de nós, pelas pessoas. Nós somos
muitas vezes a resposta da oração do irmão que está do seu lado, que está esperando algo de Deus. Nós podemos fazer. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar cada vez mais na tua vida essa palavra, e que você possa chegar a locais mais altos diante de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente.